chifres e 7 cabeças, uma coroa em cada um dos chifres e nomes, que eram blasfêmias escritos na cabeça. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. Também viu nas suas cabeças como se fora ferido de morte, mas a sua ferida mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitavam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. E se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Então ouvi a besta Então vi outra besta que saía da terra com 2 chifres, como um cordeiro, mas que falava como um dragão. O 12 diz: exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e fez que a terra e o que nela habitavam adoraram a primeira besta, cuja a chegada mortal fora curada. Isso, só até aqui. Depois a gente vai ler mais alguns textos bíblicos, mas eu queria analisar com vocês aqui, versículo a versículo, desse capítulo 13, porque ele vai falar desses 2 homens que vão dominar o mundo nesse período de 7 anos, que seria a última semana das 70 semanas de Daniel. Vamos abrir de novo lá, Daniel 9? Oi? Homens, 2 homens. A Bíblia fala de 2 bestas. Na tradução da Ellen está monstros. Então, não significa necessariamente monstros, mas homens com características de um animal, feroz, sem coração. Né? Esse é o significado de besta. E aí, se a gente for lá em Apocalipse, nós falamos que, aliás, se a gente for lá em Daniel, nós falamos que Daniel, ele é o Apocalipse do Velho Testamento. E a gente não leu o último versículo do capítulo 9, que traz um panorama dessa última semana. Daniel 9, 27. Eu vou ler aqui a partir do versículo 26. Diz assim: e após 62 semanas o Messias será cortado, porém não por si mesmo, e o povo do príncipe que virá destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. Até o fim estão determinadas guerras e desolações. Agora o 27, que é importante. E ele firmará o pacto com muitos por 1 semana, e no meio da semana ele fará cessar o sacrifício e a oblação,
e pela disseminação das abominações ele a desolará, até a consumação, e aquilo determinado será derramado sobre o desolado. Olha só o que diz o versículo 26, que o fim será como uma inundação. Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, né, ela foi destruída, ela foi assolada pelo povo do príncipe que virá. Lembra que a estátua de Nabucodonosor, os pés dela, tinha partes de barro e partes de ferro? Então, esse último império representado pelos pés da estátua de Nabucodonosor, esse último império, ele traz um pouco do Império Romano, porque o Império Romano era representado pelas pernas de ferro. A irmã Nélia, que não veio nessas primeiras aulas, nós falamos aqui sobre o sonho de Nabucodonosor, onde ele viu uma estátua. E essa estátua, ela tinha cada parte do seu corpo dividida. A cabeça, por exemplo, era de ouro. E as pernas da estátua, que era o penúltimo império que o mundo vai conhecer, era de ferro, que era o Império Romano. O império que, assim como o ferro é duro, né, esmagava os seus inimigos. E esse último império que vai surgir aqui, nessa última semana, que foi mencionado aqui em Daniel 27, ele traz um pouco do Império Romano. E a gente vai ver lá em Apocalipse, desse texto que nós lemos, Apocalipse, capítulo 13, que ele vai mostrar isso. Então, o anticristo, ele surge desse império. Por isso a Bíblia fala que o fim de Jerusalém será como numa inundação, onde hordas do Império Romano invadiram Jerusalém e arrasaram por tudo, inclusive o templo. E esse império, ele vai, a gente sabe que o Império Romano, ele acabou, mas ele vai ressuscitar. Por isso que os pés da estátua de Nabucodonosor têm parte de barro e parte de ferro, porque esse império aqui do anticristo, ele vai ser, no caso, uma volta em parte do Império Romano. E aí, o que diz aqui no versículo 27? Ele firmará o pacto com muitos por uma semana. O que vai acontecer com o anticristo nesse primeiro momento aqui, dessa última semana? Ele vai ser como aquele homem, o salvador da pátria, aquele que vai trazer solução para os problemas da humanidade. Quer ver uma coisa interessante? Nós falamos aqui na última aula que o dinheiro de papel vai deixar de existir, que nós teremos uma moeda digital como a gente já tem hoje. Quando o dinheiro de papel deixar de existir, o tráfico de drogas vai, porque o dinheiro vai começar a ser rastreado. O tráfico de drogas vai recuar, a criminalidade vai diminuir, porque não vai ter dinheiro circulando. Vai ser mais difícil fazer a lavagem de dinheiro. Então, o que vai acontecer? O mundo, ele vai experimentar uma aparente paz, com um governo mundial único, que vai trazer solução para os conflitos entre países, que vai trazer solução para os problemas de criminalidade, né? E que vai dominar o mundo numa época de caos. Por quê? Nós falamos que o arrebatamento ele vai acontecer ou aqui, antes do início dessa semana, e isso daqui, o arrebatamento, vai ser um evento mundial que vai justificar, digamos aqui, uma lei marcial, um toque de recolher, onde a população vai estar totalmente sob o domínio dos governantes, sobre a seguinte alegação: milhões de pessoas desapareceram. Então a gente precisa controlar as coisas e acabou a liberdade. Vocês vão fazer só aquilo que a gente está mandando. Não tem mais esse negócio de democracia. Por o bem de todos, agora vocês respondem a um governo único e mundial. Então o arrebatamento vai ser a desculpa perfeita para o estabelecimento desse governo mundial. Mas existem teorias de que o arrebatamento pode ser aqui também, no meio desses 3 anos e meio. Porque qual vai ser a característica do anticristo que a gente leu aqui em Daniel 9, 27, e a gente vai também ler em Mateus 24. Ele vai fazer um pacto de uma semana. Só que ele só vai quebrar esse pacto no meio da semana, depois de 3 anos e meio. Então, nesses 3 primeiros anos, o anticristo vai ser uma pessoa maravilhosa, vai aparecer nos grandes telejornais, o homem, o líder mundial, que vai trazer solução para os problemas da humanidade,
Alguns dizem que ele é o Cristo, e vai ser todo aquele romance, né, em volta do anticristo. Os judeus vão celebrá-lo como o Messias que estava para vir, e o mundo inteiro vai se curvar diante desse homem. Mas, no final da metade da semana, ele vai quebrar o pacto de paz e ele vai mostrar realmente ao que veio. É agora que entra Apocalipse 13 que nós lemos, porque em cada versículo vai explicando. Então, voltando lá para Apocalipse, deixa eu abrir aqui minha Bíblia. Quando fala que semana é semana mesmo, 7 dias? Não, são 7 anos. Foi aquilo que a gente falou nas últimas aulas. Quando Daniel recebeu resposta de oração, Deus falou com ele: 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo. Só que essas 70 semanas são, na verdade, 490 anos. E aí o anjo diz, desde a ordem de reconstruir Jerusalém até o Messias, seriam 69 semanas. Que foi desde o período de Esdras e Neemias, que reconstruíram Jerusalém após o cativeiro babilônico, até o Messias ser cortado no ano 33 depois de Cristo. E bate exatamente 483 anos. A Bíblia é perfeita. As datas, os anos bateram certinho. E aí ficou faltando 7 anos. Mas por que esses 7 anos ainda não vieram? Porque Deus abriu uma lacuna chamada graça, um tempo indeterminado, para que a humanidade fosse evangelizada. Essa lacuna já dura quase 2000 anos. E a gente não sabe quando ela vai fechar. Mas os sinais da volta de Jesus, que ele falou lá em Mateus 24, já estão acontecendo de forma muito intensa, demonstrando que essa lacuna está prestes a ser fechada e que a gente está muito próximo dessa última semana, desses 7 anos. Aí, lá em Apocalipse, capítulo 13, verso 1, diz assim: Eu fiquei sobre a areia do mar e vi a besta surgir do mar, tendo 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 coroas ou diademas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. Na Bíblia, mar significa nações. Então esse homem, comparado a uma besta, a um monstro, ele surge da onde? Do povo. Os nossos políticos, eles outrora eram o quê? Pessoas comuns, homens do povo. Então esse líder político mundial, ele vai sair do meio das nações. Será um homem que surgirá do meio do povo. E aí, olha o que esse monstro representa. Ele tem 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças aqui representam 7 reis. Vamos continuar na leitura aqui. E 10 chifres representam 10 presidentes. Deixa eu só explicar essa questão aqui das cabeças. O Império Romano teve 7 imperadores. 7 imperadores. Então essas 7 cabeças, elas representam o Império Romano e também a cidade de Roma. A cidade de Roma foi conhecida durante toda a história sobre a cidade, como a cidade que estava edificada sobre 7 montanhas. O texto fala isso aqui, isso é história. Então essas 7 cabeças são uma alusão ao poder do Império Romano. E esses 10 chifres que nós falamos aqui na última aula são o quê? Esses 10 chifres. Seriam nações? Nações, mas que nações esses 10 chifres representam? Esses 10 chifres, chifre, na Bíblia quer dizer poder e autoridade. Então, 10 chifres representam 10 homens com poder e autoridade. No mundo existem muito mais de 10 países, mas a gente já não teve agora há pouco, o Lula estava lá, a reunião do G7, e o G7 convidou mais 3 países emergentes, Brasil, Índia
E qual foi o outro? Eu não lembro. Mas eu sei o seguinte, o mundo hoje gira em torno de 10 países. A verdade é essa. Então, se a gente tem hoje o G7, é muito provável que daqui a alguns anos o G7 aumente para G10. E aí vai bater exatamente com a profecia, 10 chifres. Aí, o que diz aqui? Que a besta era semelhante a um leopardo, os pés como de um urso e a boca de um leão. Esses animais aqui, eles no mundo animal representam o quê? Força. Então, esses 10 presidentes, eles têm força, eles têm poder e eles o quê? Destroem as suas presas. O urso, o leopardo e o leão. E o seu trono e o dragão. Olha aqui uma outra característica do anticristo. Lhe deu o seu trono e grande autoridade. Então, o anticristo, ele vai receber poder não só desses 10 governantes, mas ele vai receber autoridade e poder do próprio Satanás. Então, ele vai ser um líder político mundial que receberá a autoridade do próprio diabo para governar o mundo. O que o diabo falou para Jesus na tentação? Os reinos desse mundo foram dados a mim. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então, o mundo está nas mãos do diabo. E ele diz assim ainda o diabo, eu dou a quem eu quero. Para quem o diabo vai dar o poder do governo mundial? Para esse homem, o anticristo. Então, tudo isso já está sendo preparado. Agora, eu queria ler para vocês aqui um trecho da música de John Lennon, Imagine. Todos aqui lembram dos Beatles, né? Sucesso, década de 70, 80, e que teve um desfecho aí com a morte de John Lennon. John Lennon era um grande adepto da nova era e um disseminador dessa nova ordem mundial. Olha o que ele diz na letra da música mais famosa dos Beatles, Imagine. Imagina que não existam países, nem religiões, nem o céu. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas não sou o único. Eu espero que um dia você se junte a nós e o mundo será um só. Gente, isso daqui já é um apontamento para o cumprimento das profecias. Imagine que o mundo se torne um só. A globalização, governo de um homem só, onde não há religiões. Olha o que ele fala aqui, não há o céu. Eles rejeitam o céu. Eles rejeitam Deus. Seria união de igrejas, né? Não houvesse mais batista. Nessa música? Não, eu pensei, essa união seria de uma só igreja, uma só nação. E seria essa nação seria um dia essa união, onde não vai haver mais denominações, mas só o povo de Deus, vai acontecer no céu e no governo milenar de Cristo, tá? Mas a letra que John Lennon está falando aqui não é da união das igrejas, não. É da união daqueles que querem excluir o quê? O céu. Daqueles que não querem o governo e o domínio de Deus. Imagina, olha como é que a letra é maliciosa, que não hajam países, nem religiões, nem o céu. Nem o céu. John Lennon, ele falou uma coisa sobre Jesus que eu não vou repetir aqui porque é uma blasfêmia, mas ele era completamente avesso a Jesus. E como é que ele morreu? Morreu assassinado no auge da sua carreira. Então, essa questão do governo mundial já tem sido falado. Eu vou falar aqui para vocês algumas frases de algumas autoridades. Um deles, o ex-secretário da OTAN, Paul Henry: não queremos mais comissões de estudo, já temos comissões demais. O que queremos agora é um homem com estatura suficiente para conquistar a lealdade das pessoas e tirarmos desse lamaçal econômico em que nos estamos afundando. Que ele apareça, seja ele Deus ou demônio, nós o receberemos. Um outro aqui, está em elaboração o governo de um mundo só. Quer gostemos ou não, estamos mudando para o governo de um homem só. Um outro cientista aqui, Arthur
Compton, o governo mundial tornou-se inevitável. O cientista Harold Urey, que ganhou o Prêmio Nobel de Química, disse: a única escapatória da destruição total da civilização será o governo de um homem só. E o que a Bíblia diz em Apocalipse 17:13? Tem todos esses um só pensamento: oferecerem à besta o poder e a autoridade que possuem. Então já há uma inclinação dos líderes mundiais de transferirem o poder que têm para um homem só, conforme a profecia de Apocalipse 17:13. E isso aí já é ouvido de alguns líderes mundiais. A União Europeia está aí como prova, a unificação dos países. Chamado Raul Seixas. Aham. Ele tinha a possibilidade ele é chamado de Bucho. Aham. Ele tem uma letra, uma música assim: na esquerda 10 mil anos atrás. Não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu nasci há 10 mil anos atrás, bem. Por exemplo, eu vi Cristo ser crucificado, o amor nascer e ser assassinado. Eu vi as bruxas pegando fogo para pagar o seu pecado. Né? Eu vi Moisés cruzar o mar vermelho, né? Aí vai no Alberto, assim vai falando. Essa música de Raul Seixas é uma homenagem ao diabo. E uma forma invertida, né? Que Moisés veio antes de Cristo, ele quer Cristo, Tem muitos artistas, né? Hoje isso daí está bem mais explícito, que são adeptos do satanismo, muitos cantores. E a gente tem visto isso daí se multiplicar. O que antes era feito em oculto, agora já não é mais. A própria nota de $1, vou passar aqui para vocês verem. Ó, a nota de $1 tem uma pirâmide, que é o símbolo da maçonaria. E na ponta da pirâmide tem o olho de Lúcifer. E aqui na nota de $1 está escrito: Nova Ordem Século. Nova Ordem do Século, Nova Ordem Mundial. Está escrito aqui na base da pirâmide. E também está escrito aqui o seguinte: ele tem favorecido os nossos empreendimentos. Qual é uma das características da maçonaria? É a questão financeira. Eles se ajudam entre eles e mutuamente. E aqui está escrito: ele tem favorecido os nossos empreendimentos. Mas não está falando de Deus, não. Está falando do Deus que eles servem. Deus Mamon, Deus do dinheiro. Muitos, a maioria. Inclusive, por que mataram John Kennedy? Meteram uma bala na cabeça dele. Ele fez uma declaração onde ele disse o seguinte: olha, eu vou revelar em breve para a nação americana que existe um plano em curso para acabar com a nossa liberdade. Ele ia expor que já naquela época, década de 70, já havia um movimento nos Estados Unidos para restringir a liberdade e para que houvesse esse ditador mundial. Quando ele falou isso num discurso dele, logo depois mataram ele e os irmãos, a família dele toda foi assassinada, porque ele ia revelar esse plano. Então, o movimento Nova Era é um movimento extremamente violento e que já está preparando o mundo para o anticristo. Isso aí. Agora, quem pode ler aí para a gente, que eu estou com a voz falhando já, Ellen, lê para a gente os próximos versículos. Vou dizer aqui para você qual é. Capítulo 13. Isso. Ellen, acho que falou. Parou no 3. Lê de novo o 3 para a gente. Uma das cabeças do monstro parecia que tinha recebido um golpe mortal, mas a ferida havia sarado. O mundo inteiro ficou admirado e seguiu o monstro. Ferida mortal curada. Alguns dizem que isso daí significa a volta do Império Romano. O Império Romano foi extinto, certo? Ele acabou, ele se desfez. Mas essa cabeça ferida de morte que volta, alguns dizem que é essa volta do Império Romano. Pode continuar.
Oi? É essa questão que a gente vai falar agora quando entrar na segunda besta. Pode. Todos adoravam o dragão, porque ele tinha dado sua autoridade ao monstro. Ele adorava também o monstro, dizendo: quem é tão forte como o monstro? Quem pode lutar contra ele? Isso. Pode continuar no versículo 5. Versículo 5 é chave também. Foi permitido ao monstro se gabar da sua autoridade e dizer blasfêmias contra Deus. Ele recebeu a autoridade para agir durante 42 meses. 42 meses. 42 meses é exatamente 3 anos e meio. Olha quando a besta vai se revelar. E aí, ele diz aqui no versículo 6 que ele abriu a sua boca em blasfêmias para blasfemar contra Deus, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Agora abre alguém, irmão Kleber, Apocalipse 7, do 13 ao 17. O que vai acontecer aqui nesses 3 anos e meio da grande tribulação, 3 anos e meio finais? Olha o que o texto que Ellen leu disse. Foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Quem são os santos? A igreja. E aí, Apocalipse 7 vai dizer que guerra é essa que ele vai empreender contra a igreja. 7 do 13 em diante. Pode ir? Pode, do 13 um dos anciões me falou, dizendo: estes que estão vestidos brancos, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação e levaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Ele lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará os seus olhos de toda lágrima. Aí nesse texto, o João, ele pergunta: quem são esses com as suas vestes salpicadas de sangue? O que o anjo diz? São aqueles que vieram da grande tribulação. São mártires, pessoas que, quando o anticristo começou a mostrar quem ele era e exigir adoração, porque qual é o grande desejo de Satanás? É ocupar o lugar de Deus. E Jesus fala isso lá em Mateus 24, que a gente vai ler agora também. Então, o homem, sendo governado por Satanás e possuído por ele vai exigir ser adorado. Os verdadeiros cristãos não vão aceitar, nem os judeus. Por que os judeus não vão aceitar? A gente vai ler agora Apocalipse 24. Mas aí vocês perguntam, se a igreja foi arrebatada aqui, ou se a igreja foi arrebatada aqui, quem são esses santos que não adoraram a besta e a sua imagem? Imagina aquele crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo, que não se converteu ainda, está com o coração inclinado a se entregar a Jesus, mas ainda não se converteu. Tem muita gente na igreja assim. Quando houver o arrebatamento, esse crente Raimundo, ele vai chegar todo feliz, no culto de domingo à noite para assistir o culto, e não vai ter culto, porque as pessoas vão dizer assim: olha, acabou de acontecer um evento e a igreja, alguns irmãos da igreja sumiram. Quando isso aconteceu? Foi domingo às 18h30, então não vai ter culto? Não, alguns da igreja sumiram. Aí vai aparecer alguns irmãos, que ficaram também, de repente o pastor. E aí, essa turma que ficar, essa turma que não subir no arrebatamento, vai tomar um susto tão grande, eles vão ficar tão desesperados, que ali, meu amigo, eles vão se converter de verdade. Vai ser igual Pedro, quando negou a Jesus,
depois do susto que ele levou, a Bíblia diz que ele chorou amargamente, ali Pedro se converteu. Eu acho que o período de maior conversão na história, pela multiforme sabedoria de Deus, vai ser aqui. Deus vai dar um susto nessa turma que está brincando de evangelho, que ainda não se converteu de verdade, mas aí o que acontece? Eles vão pagar com a vida, porque o anticristo vai perseguir, e aí a Bíblia fala desse período, que muitos se trairão mutuamente. As pessoas vão começar a entregar. Quando o anticristo exigir adoração e disser assim, olha, não tem mais esse negócio de igreja, de religião, como na letra de John Lennon, não há religiões, né? Não há mais igreja, não há céu. Quando o anticristo disser, eu sou Deus, aí vai ter aquele vizinho caguete. E tem um aqui que é vizinho meu, que eu vi ele de Bíblia embaixo do braço indo para a igreja. Ele não sumiu não, está aqui. Qual o nome dele? Maurício? Não, Maurício vai ter subido. Caio? Não, que isso, Caio não. Caio, espero que ela tenha subido, né? E tem um aqui, meu vizinho, que é pastor. Ele está por aqui na área ainda. Então, o anticristo vai começar a empreender uma perseguição feroz. E o cerco vai fechar. Por quê? Quem não receber a marca, de acordo com o texto que a gente vai ler agora daqui para frente, não vai poder comprar ou vender o chip. E aí a gente vai ver que chip é esse. Mas antes, vamos ler Mateus 20.